Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa agora mais um Entrevistas aqui na TVT. Comigo em casa, com o entrevistador na casa dele, aliás, com o entrevistado na casa dele, o entrevistador na minha casa, porque ambos obedientes ao que determinam as autoridades da saúde, as autoridades da Organização Mundial da Saúde. A nossa conversa hoje será, mais uma vez, também sobre a pandemia, porque eu vou conversar com um dos cientistas mais respeitados do mundo. Vou conversar com o brasileiro Miguel Nicoleles, médico, neurocientista e coordenador-chefe do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, o consórcio que reúne todos os estados nordestinos, que reúne os governadores dos estados nordestinos na luta contra a Covid-19. Eu queria, antes de mais nada, evidentemente, doutor Nicoleles, agradecer pelo seu tempo dedicado ao Entrevistas, à TVT, e queria começar com uma provocação. Qual é a provocação? Eu vejo todo mundo na rua. Eu me limito a fazer uma caminhada diária de 40 minutos, devidamente mascarado. Ao chegar em casa, lavo o tênis, tiro toda a roupa, boto na máquina de lavar e não saio de casa. Passei 5 meses sem botar o nariz na rua. E continuo sem botar o nariz na rua, a não ser para essas caminhadas, devidamente autorizado pelo Dr. Drauzio Varella. Eu lhe pergunto, eu não estou exagerando, não estamos nós exagerando, diante desta festa que vemos nas ruas, nas praias, nos restaurantes, no Leblon, na Vila Madalena, enfim, pelo país afora? Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com você e com todos os ouvintes da TVT. Na realidade, eu acho que você não está exagerando de forma nenhuma, nem eu. Eu estou aqui há 6 meses no meu apartamento em São Paulo e nem para caminhada eu saio. Eu faço exercícios aqui na academia do prédio, onde a gente só pode ir de cada vez, mas eu não saio desse prédio há 6 meses. E tenho razões para isso, né? Porque a análise de todos os dados do mundo mostram que nós ainda estamos numa pandemia completamente fora de controle no Brasil. E, inclusive, hoje de manhã eu já comecei a receber dados de que, aparentemente, a saída à praia que ocorreu na semana que antecedeu o feriado de 7 de setembro e depois de 7 de setembro, já está tendo repercussões no aumento de internações em hospitais de alguns estados do Nordeste. Nós já temos notícia disso na Paraíba, em Pernambuco, ou seja, as nossas precauções são absolutamente corretas e, infelizmente, pela falta de uma mensagem nacional clara, transparente, objetiva do que deveria ter sido feito, nós nunca realmente fizemos o lockdown que nós precisaríamos ter feito a nível nacional, no início, né? E é por isso que eu e você e mais alguns milhões de brasileiros estamos há 6 meses da nossa quarentena, que é a maior do mundo nesse momento, porque nós nunca realmente fizemos o manejo da maneira correta. Já tivéssemos nós feitos o que foi feito na Europa, de certa medida, se em São Paulo tivesse havido um lockdown com barreiras sanitárias nas estradas, impedindo a saída de pessoas infectadas em carros particulares, em ônibus, nós não estaríamos nessa situação. Quantas mortes é possível calcular isso? Quantas mortes teríamos evitado caso tivesse sido feito como você está dizendo deveria ter sido feito? Olha, é um número muito difícil de calcular. Nós temos tentado calcular.
mesmo porque nós estamos publicando alguns estudos daqui a pouco que vão, né, ter uma repercussão muito grande. Não dá para chegar no número exato por uma variedade de fatores, inclusive a dificuldade em ter os dados precisos, né, os dados de casos precisos. Mas eu garanto para você que são dezenas de milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. O número exato é difícil de dizer, mas certamente nós não teríamos esse recorde trágico, né, que é o maior da história do Brasil já. Claro. Doutor Nicoleles, eu queria que você ouvisse o depoimento da deputada federal do Partido dos Trabalhadores e primeira-dama do Piauí, a deputada Rejane Dias, falando exatamente da experiência que você comanda de alguma maneira. Bem, nós estamos enfrentando uma das piores crises sanitárias de toda a história do Brasil. E eu percebo aqui na região Nordeste, até porque para enfrentar uma crise tão séria como essa, o engajamento, né? essa unidade dos governadores ao criar, por exemplo, um comitê científico de enfrentamento ao coronavírus. Até porque uma crise como essa requer agilidade, requer uma boa gestão, principalmente dos recursos. E aqui, infelizmente, a gente percebe, não é diferente do Nordeste para o restante do país, onde o presidente tomou uma decisão de não estar apoiando, de não estar realmente disponibilizando os recursos necessários para a atuação dos governadores e dos prefeitos. Tanto é que apenas 27% desses recursos chegaram aos estados. O que é pior, em plena pandemia, em plena crise financeira que o povo brasileiro está enfrentando, ainda quer cortar o auxílio emergencial pela metade. Ainda mais num momento tão difícil em que a população diminuiu o seu poder aquisitivo. Muito pelo contrário, nós temos que socorrer e manter esse auxílio emergencial, que é isso que nós estamos defendendo na bancada do Partido dos Trabalhadores aí na Câmara Federal. E lembrando também que eu gostaria de destacar a ampliação dos leitos de UTI, que foi uma ação muito forte dos governadores aqui do Nordeste, tanto é que é a região, e lembrar que é a região que mais fez teste per capita comparada a outras regiões do Brasil. Mas, infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Precisamos continuar esse trabalho, fortalecendo as ações nos estados e municípios para melhorar a condição de vida da nossa população. Então, Nicoleles, a experiência que você comanda na região do Nordeste é uma demonstração de que política e ciência podem caminhar juntos e quando não caminham é o caos? Não, sem dúvida. Eu, no começo da pandemia aqui no Brasil, eu cunhei uma frase que eu continuo repetindo por 6 meses, que é que quando a política tenta bater de frente com a biologia ganha de goleada. E é exatamente o que aconteceu a nível nacional no Brasil, né? Então, a decisão dos 9 governadores do Nordeste em tentar mitigar isso pela criação de um comitê científico foi realmente um fato histórico aqui no Brasil. Isso nunca tinha acontecido de uma maneira tão rápida e tão imediata do ponto de vista de uma urgência nacional, né? E isso demonstrou, sim, que é possível, o casamento é possível, desejável, tem que ser feito, né, a longo prazo para o país como um todo, não só para regiões do país, mas ele é um casamento que no Brasil ele não tem tradição, é um namoro que não ocorre frequentemente no Brasil. E ele precisa ser incentivado, porque existem mundos, culturas, linguagens diferentes entre o mundo da ciência e o mundo da política. E o mundo científico, evidentemente, ele procura oferecer as melhores sugestões e recomendações dentro do que é conhecido, né, em termos de dados e de estudos, mas ele também não está acostumado a dialogar com gestores públicos no Brasil, coisa que é corriqueira em outros países. Os Estados Unidos têm um comitê científico permanente, a Inglaterra tem um comitê científico permanente, a China tem um comitê científico permanente, a Alemanha, mas o Brasil, os gestores não estão acostumados a falar com cientistas, né? Então, essa experiência da região Nordeste, do consórcio Nordeste com
um grupo de pesquisadores da região e que envolveu a mim e ao ex-ministro Sérgio Rezende como coordenadores, eu acho que ela é uma experiência que tem que ser relatada, estudada, porque ela pode vir a dar frutos a longo prazo, não só para a região Nordeste, mas para o Brasil, né? Porque ambos os lados aprenderam ou estão aprendendo a lidar com as suas culturas e suas linguagens e modos operantes divergentes, né? Então, no quente ainda da hora, como estamos vivendo, o que você diria que a experiência do consórcio já nos ensinou? Eu acho que foi muito importante a ação imediata, no começo de abril, a tomada de decisão muito rápida, foi uma coisa que não é comum no meio científico, ainda mais no meio científico brasileiro, que é você ter que... Tanto é que eu acho que o melhor nome para o nosso grupo seria realmente, apesar que o nome foi mal usado no Brasil e tem um legado muito ruim, como todos nós sabemos, mas ela foi uma força científica, um estado maior científico, porque nós não fizemos estudos científicos, nós tomamos decisões e recomendações a serem recomendadas para os governadores, quer dizer, nós não tomamos as decisões, nós recomendamos ações, fizemos estudos de cenário, estimativas de crise, de qual seriam os leitos, né, o número de leitos necessário, quantas pessoas poderiam vir a morrer, e essa ação gerou a criação de uma sala de situação, de uma estratégia integrada, porque a pandemia não se ganha com leitos de UTI, a pandemia não se ganha criando mais leitos de UTI, ela se ganha indo na fronteira, na trincheira, e quebrando a transmissão do vírus na casa das pessoas, nos lugares de trabalho, né, nas rodoviárias, nos lugares onde aglomeram pessoas. E foi isso que nós criamos, uma estratégia acoplada. O primeiro aplicativo nacional telefônico é o Monitora Covid-19 do Consórcio Nordeste, que passou de 150 mil consultas de telemedicina na região, o que é um ganho impressionante, quantas vidas foram salvas. Nós tivemos mais de 220 mil downloads do aplicativo, ou seja, as pessoas usaram mais de uma vez o aplicativo, ou baixaram updates do aplicativo, e acoplamos isso com a criação de brigadas emergenciais de saúde para irem na casa das pessoas. Ou seja, você tinha uma sala de situação que vê os dados em tempo real, você informa os estados e os gestores do que está acontecendo a cada dia, e você tem métodos de alta tecnologia, como aplicativos telefônicos, que podem guiar onde as brigadas têm que ir, porque onde os focos estão aparecendo estão sendo relatados pelas pessoas por telefone para nós. E isso foi para um banco de dados único, que é talvez o banco de dados do Brasil nesse momento, porque nós abrimos para o Brasil todo, né? Então, essas ações conjuntas, mais os boletins do consórcio foram lidos fora do Brasil. O Panamá utilizou nossos boletins para criar um comitê científico do país, na região oeste do país. E a repercussão foi mundial mesmo, né? O trabalho do consórcio saiu no New York Times, no Guardian, em vários jornais da língua francesa, enfim. Eu acho que foi o que podia ser feito emergencialmente, né? É evidente que a gente sempre quer fazer mais, os cientistas sempre querem avançar o sinal, né? O mais rápido possível, mas nem sempre é possível, ainda mais porque é uma experiência nova, né? Imagina você, Juca, um governador ouvindo de um cientista. Imagina, Juca, um governador ouvindo de um cientista que precisa fechar a capital do estado dele imediatamente. Não é fácil. Claro. Me diga uma coisa, Nicoleles. Em relação a essas pessoas que não estão respeitando o isolamento, que estão se aglomerando, que estão indo aos restaurantes, que estão indo às praias, que risco essas pessoas correm e que risco essas pessoas impõem às pessoas com as quais elas convivem? É um risco enorme, né? As pessoas talvez não estejam pensando que elas moram com parentes, elas têm pessoas idosas em casa, elas têm vizinhos, elas têm pessoas que se relacionam com ela que são de maior risco, e além disso, as pessoas não estão pensando que o sistema de saúde brasileiro quase colapsou na nação como um todo no pico das internações que nós tivemos há alguns meses.
e esses números estão começando a subir de novo. Então, elas também não estão pensando nos profissionais de saúde. O Brasil, não sei se você viu, teve o recorde de mortalidade de profissionais de saúde, o recorde de número de médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todos os funcionários de UTI e tal, infectados. Tá? Nós temos outro recorde infame. Além do recorde de morte de mulheres grávidas por Covid, nós temos também o recorde de profissionais de saúde acometidos e que, tragicamente, vieram a falecer. E esses profissionais não são substituíveis facilmente. Então, se nós continuarmos com essa irresponsabilidade, nós vamos começar, se houver uma segunda onda de internações como a primeira, nós vamos começar a ter um déficit de pessoal de saúde dramático no país, porque não acabou, de forma alguma acabou. Tanto é que ontem as pessoas foram surpreendidas novamente com um número de óbitos acima de 1.000 novamente, que já era esperado, né? A gente sabe que toda terça-feira vem os dados que não aparecem, eu nem olho mais no sábado, domingo e segunda. Eu nem presto mais atenção porque é perda de tempo. Terça, quarta e quinta são os dias, e sexta são os dias que você tem que olhar nas curvas, né? Então, e outra coisa, a mensagem é muito ambígua, porque quando sai todo dia, não, a média móvel está mostrando que hoje caiu em sei lá quantos estados, aumentou esse dia a dia, parece play-by-play de futebol, né? Quando o narrador vai falando lance por lance a cada segundo, e nem sempre lance por lance a cada segundo tem nenhuma relevância no placar final do jogo. O que importa é quando faz o gol. Então, esse relato da média móvel, na minha opinião, diário, dessintetizou as pessoas. As pessoas ouvem, morreram 1.000 pessoas hoje, morreram ontem também, mas elas não param para pensar que é como se fossem 3 Boeings levantando voo de Guarulhos por dia e caindo em algum território do Brasil, em algum estado brasileiro. Se isso tivesse acontecendo literalmente, 3 aviões estivessem caindo por dia no Brasil, o país estava em choque, porque viria as cenas dos aviões, né? Viria a cena dos incêndios provocados pelas quedas dos aviões, os corpos espalhados, aquela coisa trágica, horrorosa. A gente não vê os mortos no Brasil. E então a solidariedade brasileira com as vítimas brasileiras, por incrível que pareça, parece ser menor do que com as vítimas italianas, né? Quando as imagens de Bérgamo chegaram no começo do ano aqui no Brasil, todo mundo ficou comovido, mas aqui no Brasil, a minha sensação é que nós estamos dessensitizados para as nossas próprias fatalidades. Muito bem. Doutor Nicoleles, vou ter que fazer um primeiro intervalo. Antes, lembrando que você, que é nosso fiel colaborador, tem 40% de desconto nos livros do site da livraria Expressão Popular. E aquele que colabora com, no mínimo, R$30 pelo Catarse, tem desconto de 30% nos livros da belíssima editora Boitempo. É um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Converso com o Dr. Miguel Nicoleles, médico, neurocientista, uma das autoridades científicas mais respeitadas pelo mundo afora, coordenador do Comitê Científico do Consórcio do Nordeste na luta contra a pandemia. E eu queria agora, Nicoleles, que você respondesse a questão da educadora Macaé Evaristo. Olá, Juca Kfouri, olá, Miguel Nicoleles. Eu sou Macaé Evaristo, sou professora, fui secretária de Educação de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais. Também fui secretária de Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Uma secretaria que foi extinta pelo atual governo e que tinha um foco muito importante, que era trabalhar para a redução das desigualdades educacionais. Infelizmente, nós estamos vendo nesse momento uma total ausência de coordenação e de articulação entre o Ministério da Educação, governos estaduais e governos municipais, o que tem deixado milhares de estudantes completamente sem acesso à educação nessa pandemia. Eu queria saber de você, se você acha que a gente pode responsabilizar o Ministério da Educação por essa falta de coordenação, mas mais do que isso, qual a alternativa
nós teríamos no âmbito dos estados e municípios para fazer valer o direito à educação para todos os estudantes da rede pública? Bom, evidentemente nós tivemos um período aí de 1 ano em que não dava nem para dizer que nós tínhamos Ministério da Educação, né? Porque realmente os absurdos que nós vimos e as declarações públicas completamente fora de propósito já davam uma noção do grau do desmando, né? E eu acho que isso não tem como esquecer, né? Não tem como apagar da história do Brasil esses últimos, eu diria, desde o golpe, né, de 16. Tanto é, por exemplo, que as nossas escolas de educação científica lá em Macaíba, Natal e Serrinha, que nós tínhamos durante 10 anos, e que educaram 11 mil crianças num programa no turno oposto da escola pública, um programa de educação científica único no Brasil, 1.500 crianças por ano. Logo depois da tomada de posse do governo Temer, no final daquele ano, o ministro Mendonça Filho basicamente cortou o nosso convênio com o MEC, que fazia essa educação científica de graça para esse número enorme de crianças da Bahia e do Rio Grande do Norte, nas nossas escolas lá do campus do Cérebro de Natal, sem mais nem menos, né, com a maior desculpa esfarrapada. E, do nada, um programa que foi premiado internacionalmente, na Europa, nos Estados Unidos, foi extinto. Então, isso dá uma dimensão da falta de visão, né, da total falta de qualquer tipo de sentido, de missão, né, porque disseram que a educação científica não era parte da missão do MEC, de crianças do ensino médio brasileiro, né, e eu não consigo me conformar com isso, vou morrer sem me conformar com isso, né. Mas esse é o retrato do nosso país, infelizmente, nesse momento. Então, Miguel, como fazer, por exemplo, nessa questão que está causando tanta polêmica, sobre a volta presencial das aulas? Está evidente que a experiência do ensino à distância, que na verdade não é ensino à distância, porque as escolas não estavam preparadas para o ensino à distância, e o que nós temos visto é um me engana que eu gosto, né? Os professores estão dando aula por intermédio da internet e os alunos estão fingindo que estão assistindo às aulas. Enfim, me parece que temos um ano perdido. E há quem queira recuperar, há quem queira a volta às aulas. Há também a velha pressão do capital, das escolas particulares querendo que as crianças voltem, que os alunos voltem, né? O que estabelecerá mais uma diferença brutal entre o ensino nas escolas públicas e o ensino nas escolas particulares. Como fazer? O que fazer? Essa é uma questão que está na pauta nesse instante, evidentemente. Primeiro, eu queria ressaltar que várias coisas surgiram desse experimento, dessa tentativa de aulas à distância, né, pela internet. Eu não sei se vocês estão vendo na imagem aqui, mas várias coisas aconteceram. A primeira foi a demonstração que o ensino à distância por teleinformática não é o mundo maravilhoso que todo mundo dizia que era, né? Antes das escolas terem que paralisar pelo Covid, era uma panaceia de evangélicos, né, da tecnologia, como eu chamo eles, dizendo que a educação à distância ia substituir as escolas, que não ia mais precisar construir escola. A pandemia mostrou claramente que isso é uma falácia. As escolas são muito mais do que simplesmente transmissão de informação e conhecimento. E o envolvimento social das crianças com elas mesmas e com as professoras e com o entorno da escola, tudo é essencial. Então, o que as crianças talvez sintam mais falta não é nem o conhecimento e a informação, é a convivência em grupo, porque todos nós somos, desde nascer, animais sociais por excelência. E o nosso desenvolvimento cerebral depende dessa convivência com membros da nossa espécie, né? Uma convivência sadia, evidente. Então, a primeira coisa foi mostrar a importância da escola como a gente conhece, e que ela não vai ser substituída, ou não deverá ser substituída no futuro. A segunda foi mostrar quantas funções
as escolas públicas brasileiras cumprem, e privadas também, cumprem, que nunca ninguém parou para pensar. Porque foi só fecharem as escolas para a gente ver o grau de diversidade de funções fundamentais que a escola cumpre na família brasileira, que não são reconhecidas. E como professores realizam funções múltiplas, não só de ensino, né, mas de aconselhamento, de exemplos para as crianças, de conseguir detectar maus tratos, conseguir detectar crianças que estão em condições alimentares, nutricionais não apropriadas, enfim. E o próprio tratamento que a escola oferece a essas crianças, que é multidisciplinar e essencial no Brasil, num país como o nosso. Desde a merenda até o aconselhamento psicológico e até o lugar de refúgio de boa parte das crianças brasileiras, né, da realidade terrível social nas quais elas têm que viver. Na situação atual brasileira, essa é uma opinião pessoal minha, tá, Juca? Não é a opinião oficial do comitê. O comitê está deliberando, vai soltar um boletim agora nas próximas horas, mas a minha posição pessoal é que não existe condição de voltar às aulas, porque nós temos uma pandemia fora de controle. E apesar das crianças abaixo dos 10 anos terem uma taxa de infecção muito baixa e uma taxa de transmissão menor do que as crianças acima de 10 anos, as crianças acima de 12 anos, por exemplo, podem transmitir como nós, adultos. Então, o ensino médio, então, não tem a menor condição nenhuma, tá? Mas as pessoas argumentam, não, mas as crianças abaixo de 10 anos, elas têm uma taxa de doença muito baixa, elas ficam doentes raramente, e elas transmitem menos. Mas já tem estudos mostrando que elas carregam o vírus, sim. Então, a transmissão pode ocorrer, e não é só entre as crianças, ela pode ocorrer das crianças para os professores, para os funcionários, para o pessoal do transporte, para o pessoal da vizinhança, das escolas. E a realidade é que a pandemia no Brasil, ela não está sob controle. Epidemiologicamente, nós não temos o controle da pandemia de forma alguma. Então, na minha opinião, perder esse ano é uma contingência menor do que correr o risco de ter mais vítimas fatais entre professores, funcionários e até mesmo crianças, porque existem síndromes raras que ocorrem em crianças da Covid, como você já deve ter visto, que são graves, né? Reações imunológicas gravíssimas. Quem vai conseguir viver com a ideia de ter aberto uma escola e ter tido 1.000 crianças com uma vítima fatal entre os estudantes? Ninguém. Ninguém vai conseguir conviver com essa realidade. Quem vai conseguir consolar um pai que perdeu essa criança entre 1.000? Ninguém vai conseguir. Então, eu acho que a atitude mais correta e responsável nesse momento é esquecer o ano de 2020, porque, do ponto de vista escolar, não vai fazer diferença nenhuma. Eu reconheço os danos sociais, né, e os danos que as crianças podem ter nesse período, do ponto de vista cognitivo, mas o cérebro é plástico, muito plástico, e eu acredito que esse ano pode ser recuperado a partir do ano que vem, com muito mais cuidado e sabendo muito mais sobre o vírus do que nós sabemos hoje. E eu espero, né, com a presença de uma vacina, esperemos, né, a presença de uma vacina que possa mitigar o número de infecções no país. Mas, doutor Nicoleles, temos um governo que, de alguma maneira, começa uma campanha anti-vacina. Temos um governo que dissemina a informação de que, por exemplo, a vacina chinesa nada mais é do que uma tentativa de implantar chips nas pessoas para controlá-las. O que fazer contra essa narrativa, professor Nicoleles? Criar outra narrativa. O que falta no Brasil é a contra-narrativa. Eu acho que você sabe melhor do que eu, como profissional de comunicação. Eu escrevi, inclusive, estou te devendo o meu livro, que na loucura aqui não consegui te mandar, mas vou mandar hoje com o serviço especial aqui, Nicoleles. Mas a contranarrativa nesse momento é quase como uma arma contra a barbárie. E é preciso que a comunidade científica se una à comunidade de comunicação e mesmo a classe política que se opõe a esse absurdo para criar uma contranarrativa poderosa que mostre
que o negacionismo científico, os fake news, como a gente diz hoje em dia, né, eles não são coisinhas engraçadas. A fake news no Brasil hoje mata. Ela mata pessoas. Tanto que várias pessoas que participaram daquelas carreatas aí, em protesto ao lockdown, você deve lembrar que na Avenida Paulista, fecharam a Avenida Paulista, várias dessas pessoas vieram a falecer por Covid, tá? E várias das pessoas que defenderam as políticas governamentais, como cloroquina, uso de droga que não tem o menor efeito na pandemia, também vieram a falecer. Então, as fake news, elas matam. E a única vacina, inclusive eu conto isso no meu livro, a única vacina que existe para uma fake news que sincroniza milhões de cérebros quase que instantaneamente pela internet, que é como funciona. A fake news, ela basicamente, ela apela para instintos primitivos do cérebro humano, que na narrativa, sem nenhum fato, fazem sentido, quer dizer, a narrativa do inimigo. E essas fake news são feitas deliberadamente para fazer com que milhões de pessoas acreditem nelas instantaneamente com uma mensagem de WhatsApp. Isso não é feito aleatoriamente, isso tem gente por trás trabalhando nisso que tem conhecimento científico do que eu estou falando para você. Então, a única maneira de atacar esse vírus informacional é criar uma vacina informacional. Não existe outra. Mas ela tem que ser extremamente bem feita, ela tem que ser disseminada e ela tem que usar dos artifícios de comunicação que todos nós conhecemos que capturam a atenção do ser humano. Porque é um vírus. A fake news é um vírus. Ela infecta o cérebro e ela sincroniza o cérebro. Por isso que o Trump só fala pelo Twitter. Porque o Trump, segundo o Pepe Escobar, o jornalista Pepe Escobar, o Trump tem mais seguidores no Twitter que a soma de todos os seguidores de todas as redes de televisão americana. Então, quando o Trump solta um tweet maluco, ele atinge 15 milhões de pessoas e as networks americanas não conseguem atingir o mesmo número nem perto com a vacina. Entendeu? Então, essa é a razão que explica com o universo que foi criado ao redor dele pelas redes sociais. Então, nós temos um ministro da Ciência e Tecnologia que é testemunha. Ele é o único brasileiro que viu lá de cima que o planeta é redondo. No entanto, ele não pode dizer isso para os seus pares, e muito menos para o presidente da República, porque será demitido. Eu lhe pergunto, doutor Nicoleles, como fazer ciência num país em que a gente tem uma população quantitativamente respeitável de terraplanistas? Isso é realmente chocante, porque, coincidentemente, o primeiro congresso dos terraplanistas do mundo foi feito no meu estado, onde eu moro, na Carolina do Norte. Foi feito numa cidade a uns 300 quilômetros da minha casa, ainda bem, né? Mas eu pensei que aquilo ia morrer ali e, infelizmente, foi, como outras coisas, foi importado pelo Brasil, né? E está crescendo rapidamente aqui. Então, realmente, não deve ser fácil você ser um astronauta que foi na Estação Internacional, olhou para baixo, viu aquela maravilha, né, redonda, e numa reunião de ministro tem que olhar para o outro lado, olhar para cima, olhar para baixo, quando, né, a ministra Damares fala da Terra plana, né? Ou outros lá falam da Terra plana. Realmente deve ser uma situação que eu não desejo para o pior inimigo, né, o constrangimento de ouvir absurdos como esse, né? Mas são tantos os absurdos, né? Nós tivemos o ministro da Justiça chamado Sérgio Moro, né? Meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria dizendo que realmente não dá mais para acreditar em nada, né? Esse senhor, enquanto estava vivo, abominava profundamente como juiz que foi anônimo, né? Nunca deu uma entrevista na vida, o doutor Ângelo Nicoleles nunca deu uma entrevista na vida, fez os maiores julgamentos aqui de São Paulo, né? Coisas gigantescas como a morte, o genocídio no telhado da cadeia estadual, enfim, meu pai foi o juiz desses, ninguém nunca soube que era meu pai, e o nome dele nunca foi divulgado, e ele me dizia que esse senhor aí era uma tragédia para o Poder Judiciário que conheceu. E foi ministro da Justiça, né? Então, o Brasil eu digo sempre que
Nem o Dalí conseguiria viver aqui, porque o país é tão surreal que o Dalí não conseguiria a cidadania brasileira, né? Ele não teria como sobreviver com o surrealismo nacional. Mas a ciência está sendo feita, Jô. Eu sou prova disso porque eu testemunhei no comitê, quando a gente pediu apoio dos jovens cientistas brasileiros, criamos o projeto Mandacaru, que é uma plataforma virtual, né, de colaboração científica, que chegou a ter 2.000 pessoas voluntariadas. A classe de jovens cientistas das universidades federais, estaduais, dos institutos de pesquisa brasileira respondeu maciçamente. E é uma das coisas mais emocionantes que eu testemunhei, trabalhando pela madrugada fora, conectado com jovens na Paraíba, em Alagoas, em tudo que é lugar do Brasil, e o pessoal que, né, com uma rotina miserável, burocrática, maluca nas suas universidades, onde eles têm que fazer 6 empregos, sendo um cara só, ou uma pessoa só, e essas pessoas voluntariando o seu tempo no meio da madrugada, de noite, a hora que fosse, para ajudar o comitê científico a produzir seus relatórios. É o que eu chamo da geração Reúne. A geração que adentrou a Universidade Brasileira durante o Reúne 1 e 2, que foi para o Ciências Sem Fronteira, que foi o maior programa de fellowship científico do mundo, e que agora está devolvendo ao Brasil o seu conhecimento, o seu talento científico, sem um tostão, tá? Porque esse pessoal não consegue dinheiro para fazer pesquisa, está devolvendo isso para o país no seu trabalho diário para nos ajudar a combater o coronavírus, né? Muito bem, doutor Nicoleles, vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida com entrevistas. Converso com o doutor Miguel Nicoleles, com quem eu tenho uma velha divergência sobre futebol, mas ainda não é hora de tocar nela. Teremos tempo de tocar nesse último bloco. Porque antes, Nicoleles, eu quero transmitir para você uma pergunta que está, evidentemente, na cabeça de todo mundo e que o nosso companheiro da Rádio Brasil Atual, Cosmo Silva, pediu que eu lhe fizesse, interpretando uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. O que fazer, doutor Nicoleles, para proteger aquelas pessoas que, têm que sair de casa para trabalhar, estão em serviços essenciais? Esses todos que estão fazendo entrega de remédio, de comida, os motoqueiros desses serviços todos terceirizados, os profissionais da saúde, evidentemente, em primeiríssimo lugar, e aquelas pessoas que não têm condição mesmo de ficar dentro de casa. O que fazer em relação a essas pessoas? Na realidade, é um problema mundial, né? E o Brasil talvez seja um país onde esse problema é mais agudo, porque a ajuda financeira que o governo federal deveria ter oferecido aos brasileiros para que eles pudessem ficar em casa, mesmo aqueles que têm algum tipo de trabalho essencial, mas que poderia ter sido estudado um rodízio, como foi feito na China, por exemplo, dos médicos, né? Foi feito um programa muito bem feito de se requisitar hotéis onde os médicos poderiam passar períodos de descanso entre os seus plantões para não infectar, seus familiares, vizinhos, né? Isso nunca foi cogitado no Brasil. Mas no caso, como nós temos essa realidade, o que a gente pode dizer é que as medidas de prevenção que todos conhecem, que estão sendo sugeridas, antes da vacina, são a nossa única arma para ajudar essas pessoas que têm que trabalhar ou que não podem ficar em casa por questões econômicas, né? O uso de máscara, a higienização seguida, repetida das mãos, evitar colocar as mãos na região orofacial, tentar higienizar as roupas, né, quando volta da rua, tentar evitar aglomerações, mesmo que você tenha que fazer entregas. Eu sempre falo com quem eu tive contato, né, do pessoal das entregas, para evitar aglomerar suas motos todas juntas e todo mundo ficar conversando junto, porque mesmo com a máscara, você pode, nessas aglomerações muito próximas, ter transmissão, e, evidentemente, evitar qualquer tipo de aglomeração. Uma das razões pelas quais eu fui tão veementemente contra a volta do futebol no Brasil é porque a aglomeração não se dá só nos estádios.
ela se dá no entorno dos estádios, ela se dá nas padarias, nos bares, nos restaurantes, onde as pessoas vão para assistir jogos, por exemplo. E isso aconteceu. Eu tenho fotos que me foram mandadas, né, e relatos por todo o país, onde as pessoas não foram nos estádios, mas as pessoas se aglomeraram num bar próximo ao estádio. E esse problema certamente gerou infecções, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, são as coisas que a gente pode fazer, não são as ideais, né? Novamente, o Brasil teria que ter feito um lockdown, especialmente o estado de São Paulo, especialmente a cidade de São Paulo, que nós vamos mostrar em breve, foi o maior super spreader do Brasil, talvez a do mundo, tá? A cidade de São Paulo, para o resto do país. Mas nós não fizemos o lockdown da maneira correta, né? E aí questões políticas foram decisivas, e econômicas também. Né? Questões econômicas foram claramente postas acima do que era sabido e do que era necessário fazer do ponto de vista sanitário, né? Muito bem. Você fala de futebol e você me dá o gancho para falar de futebol também. Se alguém não sabe, Dr. Nicoleles é um palestrino de 4 costados. Tenho com ele a divergência sobre a Taça Rio de 51, porque eu respeito mais a Taça Rio de 51 do que boa parte dos palmeirenses. Eu considero a Taça Rio de 51 o mais importante troféu já vencido por um clube brasileiro, porque veio contra o complexo de vira-latas. Foi a demonstração de que, logo depois da derrota do Maracanazo para o Uruguai, o futebol brasileiro tinha condição de fazer o que o Palmeiras fez. Só que virou uma coisa depois que o São Paulo foi campeão do mundo, depois que o Corinthians foi campeão do mundo, uma necessidade de transformar a Copa Rio em campeão do mundo, que eu acho que acabou desmerecendo o tamanho da conquista. Mas o que eu tenho certeza, e acho que aí o doutor Nicoleles concorda comigo, é que a volta do futebol não foi nada mais, nada menos do que mais uma tentativa de normalizar a vida nacional. Se tem até jogo de futebol, por que eu não vou para a rua? Para convencer uma criança que ela não pode ir jogar futebol no parque quando o Palmeiras está jogando, quando o Flamengo está jogando, quando o Grêmio está jogando, quando o Atlético Mineiro está jogando. Como é que você convence alguém, uma criança, um adolescente, que ela não pode? Se ela fala, mas pai, o Palmeiras está jogando. Como fazer, doutor Nicoleles? Não, sim. Bom, primeiramente eu quero declarar de público que depois dessa declaração do Juca, a minha polêmica com ele está absolutamente encerrada. Né? No momento em que ele fala nos termos da Taça Rio, da maneira como o meu tio Dema falava da Taça Rio, né? Eu acho que nós não temos mais divergência nenhuma, porque eu, como cientista... Mas eu já escrevi isso 1 milhão de vezes. Não, mas agora é público na minha presença, eu agradeço de coração, porque já está encerrada a nossa polêmica, porque a única coisa que eu reivindico, eu não acredito em nomes, isso são todas criações da mente humana, que nomes, isso chama campeonato, isso chama mundial, para mim não faz a menor diferença. O que faz diferença para mim é a conquista humana, é o ser humano se superar, e você ganhar aquele título no Maracanã lotado, contra a Juventus da Itália, que era considerado um timaço, com o gol do Linha lá. Para mim, aquilo foi a superação do ser brasileiro, do humano, dos jogadores brasileiros que mostraram, como o nosso Rodrigues falou, né? Que nós não éramos segundos para nenhum europeu, que nós não tínhamos que ter vergonha nenhuma, e provavelmente contribuiu para a autoestima dos times brasileiros que fizeram bonito na Suíça, em 54. Ninguém fala, nós perdemos a Hungria, que era o time do planeta naquele momento, e ganhamos o Campeonato Mundial em 58. Né? E eu, quando conversava com meu tio, que viu tudo isso, viu no rádio, né? No Maracanã ele estava no Maracanã, mas o resto ele viu no rádio. Ele falava para mim, o mais bonito disso é comemorado a brasilidade, o fato de nós não éramos inferiores. Então, essa polêmica tem esse caso. Nunca mais vai encher sua paciência com isso. A questão do futebol, você tem toda a razão. Para mim, é planejado.
Eu não acho que isso é aleatório. Eu acho que evidentemente, por motivações econômicas, né? A pressão dos clubes, a pressão da CBF, a pressão da Conmebol agora, né? Porque voltou a Libertadores também. Mas ela tem, como você colocou muito bem, uma mensagem semiótica muito clara. Estamos normais. Esse negócio aí de que a pandemia continua é coisa, é firula, filigrana de cientista. E não é verdade. É mais uma bomba semiótica tentando normalizar o fato de que perto dos estádios onde estão sendo Maracanã, vamos dizer, né? Até recentemente tinha um hospital de campanha do lado do Maracanã, e no Campeonato Carioca, se eu não me engano, foi o Flamengo que teve um jogo do lado do hospital, tinha gente morrendo. E essa imagem foi publicada no Brasil. Essa imagem foi publicada no Guardian, correu o mundo afora e demonstrou mais uma vez para o mundo o que nós somos, né? Enquanto sociedade, o que foi muito triste para mim ver os comentários no Guardian, né? E nos outros jornais. Então, a normalização do futebol, ela é parte da tentativa de normalizar a vida na pandemia, que já foi feito na história do Brasil antes. As pandemias do Rio de Janeiro, quando quase tentaram matar o Oswaldo Cruz, né? Na revolta da vacina, acho que é 1904, se eu estou lembrado corretamente, aconteceu coisas muito semelhantes. O incentivo às pessoas a irem às ruas. Em 18 também, na pandemia de influenza no Brasil, isso também aconteceu, tá? Você tem imagens de pessoas que têm jogos de futebol de máscara. Lá, eu acho que é São Januário, se eu não me engano. Ou outro estado do Rio, Laranjeiras, alguma coisa assim. E, então, eu vejo isso na minha vizinhança, olhando pela janela, como aumentou o número de crianças jogando futebol nas quadras dos prédios. E com adultos misturados. E a gente não sabe se são adultos de outros apartamentos, são adultos convidados, se são crianças convidadas. E certamente as festas que foram realizadas para assistir jogo de futebol contribuíram para o aumento de infecções. Isso a gente vai ver daqui a alguns anos, alguns meses, quando as análises foram feitas, epidemiológicas, né? Mas eu acho, e eu sinceramente, eu devo confessar para você que eu perdi um pouco da minha conexão com o futebol. Eu fiquei tão realmente deprimido com a volta dos jogos no meio de uma pandemia, negando tudo aquilo que é real cientificamente, que a minha conexão com o futebol, eu tenho sentido, ela mudou radicalmente. Eu não acompanho jogos, eu raramente olho classificação. Eu olhei outro dia e vi que o Corinthians está ali pertinho da zona do rebaixamento e me preocupei por você, mas foi um detalhe, porque realmente a minha conexão com o futebol mudou. Eu não sei o que é, mas a minha sensação é que eu estou sendo, se eu quiser assistir um jogo de futebol, eu estou sendo, na realidade, parte dessa manipulação. E isso me deixou realmente sem volição. E eu sou um fanático por futebol, como você está. Veja bem, eu estou numa situação diferente da sua, evidentemente, porque trabalho com isso, tenho que ver, tenho que cobrir, tenho que escrever, tenho que comentar. Mas eu também lhe agradeço a solidariedade pela preocupação com o fato de o Corinthians estar ali à beira da zona do rebaixamento. Não acredito que vá acontecer com o Corinthians o que já aconteceu com o Palmeiras de cair por uma segunda vez, mas eu me preocupei com você ao saber que você sequer viu a decisão do Paulistinha entre Corinthians e Palmeiras, que redundou na conquista do Palmeiras nos pênaltis? Poupou-se daquele susto do pênalti do Jô no final? Eu não vi, porque incrível que pareça, os meus colegas do comitê, nós tínhamos um boletim para terminar, e esses boletins são loucos, porque são 50 páginas, você tem que chegar número, dado, gráfico, e eu já estava, né, com essa minha depressão futebolística no pico, e, na realidade, eu fui despertado aqui do meu transe estatístico pelos rojões aqui em Perdizes, né? E aí eu não sabia quem tinha ganho, né? Porque podia ser de qualquer lado os rojões, porque mesmo aqui existe uma bela divisão das torcidas. E aí, no que eu estava tentando me conectar, minha querida mãe, Dona Giselda, me ligou para dar os parabéns como boa São Paulina,
E eu, né, tive que aí me conscientizar do que tinha acontecido. Eu não sabia que o nosso quarto zagueiro nem relou no jogo, mas o pênalti foi marcado. Então, Doutor a gente... Nicoleles, voltemos a falar sério. Oi. Olha aqui, não, porque infelizmente nós estamos chegando ao final e eu tenho uma questão que eu quero que você trate, que é essa questão também de um dos fenômenos coligados à pandemia, que é o fenômeno da depressão, é o fenômeno da saúde mental atacada violentamente. Como tratar, como lidar com isso, ainda diante de tantos problemas que teremos pela frente? Eu comecei a seguir isso mais perto, evidente, como neurocientista, eu tenho interesse, né, temático em todas essas questões, mas eu comecei a olhar de perto isso quando eu vi um relatório, aliás, um trabalho de um hospital de Milão, que me alertou completamente, mostrando que dos pacientes, eram 402 pacientes que tinham sido internados por Covid, não necessariamente foram parar na UTI, mas eram casos graves o suficiente para requerer internação por vários dias, e o estudo mostrava que mais de 50% desses pacientes haviam sequelas cognitivas ou psiquiátricas pós-internação. Ou seja, uma fração muito grande desenvolveu um quadro depressivo logo após retornar para casa. Uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, um vírus respiratórios, que foi a ocorrência de um número muito grande de distúrbios obsessivo-compulsivos, geralmente ligados à limpeza, né? Limpeza de objetos, limpeza de roupa, da casa. As pessoas começavam a não fazer mais outra coisa, a não ser se ocupar da limpeza do apartamento, né? Mas outros, distúrbios de sono, ansiedade, ou seja, todos os requisitos do que esses autores classificaram corretamente como sequela do que a gente conhece dessa síndrome de estresse pós-traumático, né? Que é muito conhecida por estudos em soldados em campos de guerra, vítimas de grandes tragédias, queda de avião, incêndios de prédios, enfim. As sequelas são muito semelhantes. E isso me assustou. Aí eu fui olhar um estudo em inglês e achei um bom estudo britânico e é muito parecida a casuística deles, dos britânicos. É menor do que a italiana, mas como você sabe, a região de Milão e Bérgamo, o grau de estresse com que essas sociedades passaram, né, foi demais, né? Porque o número de óbitos foi avassalador, muito rápido. Todas as famílias tiveram algum conhecido que chegou a falecer, é uma coisa impressionante para essas cidades. Eu estava falando com alguém de Bérgamo outro dia, que eu conheço bem lá, e foi um baque tremendo. E agora existem estudos começando a serem publicados sobre os mesmos indicadores psiquiátricos de saúde mental para quem ficou como nós em quarentenas prolongadas, sendo que a brasileira é a maior delas. Para nós que ficamos, né, nós batemos o recorde mundial, 6 meses, a semana passada. Então, existe, e não só em adultos, em todas as faixas etárias, tá? A questão é distribuída muito proximamente, inclusive em crianças. Então, a gente não sabe se é o vírus que tem um tropismo especial para o cérebro, isso está sendo debatido nesse momento, porque existem grandes efeitos neurológicos que eu não esperava ver, tromboses, como você sabe bem, né? Um colega seu, um jornalista esportivo, tragicamente jovem, veio a falecer por um trombo cerebral, acho que é Rodrigues. Rodrigo, né? Rodrigues. O sobrenome. Rodrigo Rodrigues, foi um choque para mim também ver aquilo, muito triste. E aí, eu já tinha visto relatos de trombose cerebral, mas eram poucos, era raro, e agora estão aparecendo mais. Tá? Então, a gente não sabe se o vírus tem um tropismo cerebral específico ou se esses efeitos são secundários ao estresse que todos nós estamos passando, né, social, e também das pessoas que foram internadas, né, porque é uma internação diferente das que a gente conhece, porque você não pode receber visita, as pessoas que cuidam de você estão mascaradas, cobertas, como se fossem astronautas, né, e você literalmente está sozinho ali no hospital, né. Então, isso é um tópico central no meu estudo no momento do que é a patofisiologia
do SARS-CoV-2, né? E nós vamos ter algo a dizer na próxima semana, eu acho que vai surpreender muita gente. Muitíssimo obrigado, Dr. Miguel Nicoleles, pelo seu tempo, por essa entrevista tão esclarecedora. Espero que possamos nos ver e repetir nossos almoços sempre tão agradáveis e tão instrutivos para mim. Foi um grande prazer. Muitíssimo obrigado. E você que nos viu, sabe que quinta-feira que vem, 15 para as 10 da noite, estaremos de volta. E sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.